Queridos irmãos, queridas irmãs, então, hoje, dando sequência no livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Recordações do Passado. Então, muitas pessoas acham que não existe recordações do passado, por causa do véu do esquecimento do passado. Então, isso também, em muitos casos, devido ao nosso nível evolutivo, isso também é muito relativo. Porque tem pessoas que já conseguem recordar, mesmo mediante o véu de esquecimento do passado, mas por se encontrar num nível evolutivo. Bom, gente, na verdade, vamos simplificar a situação. É evoluído? É. Então, tudo se torna mais fácil. Não é evoluído? Não. Tá a caminho da evolução? Tá. Então, tudo fica um pouquinho mais difícil. Agora, nós não podemos nos esquecer que essa colocação da doutrina dos espíritos, de que hoje devemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, não é o ontem de 24 horas atrás, não. E nem as próximas 24 horas. É também. Mas significa que esta existência de 80, 90 anos devemos ser e agir, fazer diferente da existência anterior. Nesta existência devemos agir diferente da existência anterior. Para que na próxima existência esta seja o reflexo da próxima existência. Então nós trazemos para esta existência grandes desafios. Transtornos, desafios enormes, provas enormes, obstáculos, expiações enormes. Justamente a ser trabalhados. Porque é preciso dizer uma coisa. A doutrina dos espíritos, principalmente os mentores espirituais, eles, através de Chico Xavier, já nos disseram, André Luiz, né? Principalmente, que uma existência de 80, 90 anos, vou usar um termo aqui pejorativo com todo respeito, de desgraças. Eu não gosto desse termo, mas tem hora que é preciso usar. Uma existência de 100 anos de desgraça significa, perante a contabilidade divina, uma prestação de 1 centavo. Porque Deus é tão misericordioso que ele cobra o mínimo do máximo que nós praticamos. Por quê? Porque Deus sabe que nós não temos capacidade de quitar todos os nossos débitos de uma vez só, numa só existência. Mas é preciso entender que nós trazemos para esta existência esta parcela de 1 centavo.
ou nós quitamos esse 1 centavo, ou nós conquistamos mais alguns centavos e retornamos à pátria espiritual inacabado. Quantos milhões de pessoas chegam na pátria espiritual? De certa forma, se elogiando. E depois descobrem que não saudaram praticamente quase nada. Então, sabe a lei de ação-reação, causa e efeito? Sabe todos os problemas que você já enfrentou e está enfrentando? Não significa nada perante a contabilidade divina. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de, nesta existência, fazer diferente da existência anterior. E na próxima existência, diferente desta existência. É preciso resignação. É preciso aceitação, humildade, paciência. É necessário se redimir. Gente, por que irmã Dulce abriu mão da tua vida pessoal para cuidar dos necessitados? Madre Teresa de Calcutá e muitos outros. Chico Xavier abriu mão da tua vida pessoal porque ele tinha um compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo e com a verdade. E às vezes, com todo respeito, muitas pessoas, isso eu posso dizer, muitas pessoas às vezes não gostam de mim, até porque é um favor que fazem, não gostar de mim. Porque eu não sou o pudim, eu não sou bolo de aniversário para que a pessoa ponha na boca e mesmo aqueles bolo, indigestos. Mas porque o dono da festa fala assim, tá gostoso, fulano? Você tem que falar, tá tão gostoso. E eu um dia, como eu sou verdadeiro, um dia me convidaram para uma festa de debutante. E eu fui. E assim que o bolo foi servido, serviram um bolo lá e caíram na bobeira de me perguntar se o bolo estava gostoso. Olha, com todo respeito, não estava de acordo com o meu gosto. Mas por que excesso de ovos? Eu não posso com ovos. Então, às vezes, a gente, por ser verdadeiro, a gente acaba desagradando certas pessoas, porque conforme já dissemos em outros vídeos, milhões de pessoas aqui na Terra, elas estão em busca de ouvir aquilo que as agrada e não em busca de ouvir o que elas precisam. Pois são poucas as pessoas que se preocupam em dizer às outras pessoas o que elas precisam. São poucas.
Eu me preocupo com esta questão. Eu, particularmente. Se eu tiver que dizer o que a pessoa precisa, meu bem, pode ser o Papa, que graças a Deus, esse novo Papa, Leão XIV, né? Espírito muito nobre, que Deus o ilumine, né? Que fortaleça essa corrente, né? Essa religião, o catolicismo. Mas pode ser ele. Se eu tiver que dizer a verdade, eu vou dizer a verdade. Agora, preste atenção numa coisa. A verdade que eu digo não é nem 1 centavo perante milhões que a pessoa possui. Pense da seguinte forma: quantos R$ 1.000 você tem guardado na poupança? Eu tenho 200 mil reais. Eu, praticamente, que não tenho praticamente quase nada, tenho uns 800 mil reais investido. Tá bom. O que eu digo aqui é menos de 1 centavo às pessoas. Mas muitas pessoas se ofendem devido ao nível evolutivo. Meu bem, vamos procurar sanar as feridas nesta existência, porque sabe por que nós sentimos dificuldades nesta existência? Porque nós não procuramos curar estas feridas nas existências anteriores. Por isso trouxemos para esta aqui. E se nós continuarmos, de certa forma, na repulsa da cura, nós vamos continuar nas próximas existências enfermos do mesmo jeito? Eu, de forma nenhuma. Mas vejamos aqui. Lembram-se das cenas finais de Libertação, do livro Libertação? É a mãe que vai buscar o filho amado nas profundezas de seus tenebrosos domínios. Já tratamos a respeito desse fato. Ela alcançará já há muito as regiões da felicidade, mas é a dor de ter o seu amado preso ainda às paixões do mundo. Vai ao seu encontro numa descida sacrificial às difíceis regiões em que ele vive e sobre as quais reina incontestado. Até aqui nós já tratamos nos vídeos anteriores. Diz ela: sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Ela, esse espírito, disse àquele filho quando ela o encontra lá nas regiões umbralinas como um chefe. Então ela esteve com ele e disse ela a ele: alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido
e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Porque ela, naqueles planos mais elevados, planos felizes, planetas felizes, dimensão feliz, nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, adentrando ao mundo de regeneração. Ela já se encontrava nas dimensões felizes. E mesmo assim, algo a deixava agoniada, que é saber que para trás ficou aquele filho amado dela. Então ela volta em espírito, indo até aquelas regiões tenebrosas onde ele reinava absolutamente, na condição de um chefe, pois tudo que ele dizia era incontestado. Ninguém se opunha ao que ele fazia. Hermínio continua dizendo assim: quantas vezes temos assistido a reencontros emocionados que nos velam de lágrimas os olhos, nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Depois eu digo que reunião de desobsessão é muito mais sério que vemos aqui no corpo físico. Muitas pessoas podem ignorar. Pode ignorar, não tem problema. Mas é preciso entender uma coisa: quanto mais profundo o buraco que nós cavarmos, mais tempo levaremos para tapar esse buraco depois. Você consegue entender essa psicologia? Me desculpe. Quanto mais profundo o buraco que nós cavarmos, mais tempo demoraremos depois para tapar esse buraco. Vou tentar te explicar. Você pega uma colher e vai lá no terreiro da tua casa e começa a furar um buraco com a colher. Durante 10 anos com aquela colher. É lógico que você vai furar um buraco de 1,5 metro por 1,5 metro. Mas pegue uma pá carregadeira para você ver. Ela chega e ela ali, crateras e mais crateras, ela perfura em questão de horas. Crateras de 10 metros de profundidade. 20, 30, 40 metros de profundidade. De repente, chega o dono das terras, tua e do vizinho, e diz assim para vocês: agora eu quero que vocês tapem esses buracos. Só que eu quero que vocês tapem esses buracos com colher.
eu não quero que vocês usem agora, você que usou a máquina escavadeira, eu não quero que você use a máquina escavadeira para você tapar o buraco. Você que já perfurou com a colher, você continua com a colher. Então você consegue observar que aquele indivíduo ele vai pegar uma colher e ele vai começar a tapar aqueles buracos com uma colher. Quantos 1000 anos gastará ele para tapar aquele buraco? Quantos 1000 anos? E você? Quantos dias levará para tapar aquele buraquinho que você fez? É o nosso processo evolutivo. Se nós agirmos no bem, praticando o bem, com resignação e aceitação, procurando nesta existência ser melhor que na existência anterior, na próxima melhor que nesta, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, só praticando o bem, é natural que o nosso retorno à pátria espiritual vai ser de uma forma bem mais agradável. Então, sou Matilde, diz ela, né? Voltando. Quantas vezes temos assistido a reencontros emocionados que nos velam de lágrimas os olhos. Hermínio dizendo. Lembro-me de um deles em particular. O espírito vinha assediando-nos há tempos, semana após semana, semana após semana, assediando Hermínio Miranda. Manifestou-se primeiro aparentemente muito calmo e tranquilo. Disse que ia passando por ali e resolvera fazer-nos uma visita. Tudo mentira. Técnicas. Nada queria de especial. Iria apenas observar-nos e, se fosse o caso, tomar suas providências. Deixou no ar a ameaça e partiu. Mal suspeitava eu da demorada aventura que ali começava. Por algumas semanas, observou-nos, pouco falava nas suas manifestações. Você observa que constantemente ele se manifestava através do campo vibracional dos médiuns ali presentes, mas pouco falava. Agora, olha a paciência desses médiuns e a paciência de Hermínio Miranda, que várias vezes esse espírito e outros espíritos ali se manifestavam. Por algumas semanas, observou-nos, pouco falava nas suas manifestações, revelou apenas que já tinha sob seu controle alguns daqueles que dispunham de maior quantidade de massa cinzenta, novamente ameaçando o grupo, dizendo que já dispunha, né, daqueles médios mais invigilantes e indisciplinados. Mas começava a deixar transparecer também certa preocupação, porque algum delator, a seu ver, havia contado a nós os seus propósitos e objetivos.
Na vez seguinte, suas preocupações estavam ampliadas porque descobriu que, através de processos de regressão de memória, de nosso conhecimento, estávamos penetrando certos núcleos. Nessa mesma noite, tem a primeira visão de algo que muito perturba, adormece e parte. Na semana seguinte, não consegue mais manter-se calmo como nas vezes anteriores. Está indignado, furioso. Diz que tudo ruiu em torno dele. Tinha o poder de um semideus e fomos mexer com a sua família. Dá murros na mesa. Dominados pelo ódio e espicaçado pela humilhação, se pudesse me pegaria para mandar queimar-me vivo. Acaba em pranto, de revolta e de impotência. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse mesmo vídeo.